Fala, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Então, sobre a divisão na Terra plana, antes deixa eu trazer uma explicação, tá? Sou cristão, nós cremos no Evangelho, tá? Nós nos esforçamos para praticar o Evangelho, tá? E o Evangelho, ele é puro. Porém, existe, tá? Divisões entre nós. Divisões tais que a gente sabe, escatologia, etc, tá? E Deus não é Deus de confusão. Então, o que causa confusão? Tá? A palavra de Deus, se você fizer uma análise honesta, tá? Ela não entra em contradição, tá? Ela não tem ali um erro, tá? Isso é fato. Só que, por falta de entendimento, a pessoa aprendeu errado, ignorância, em vezes teimosia, existe, né? Cada um tem uma visão, não é assim que funciona, tá? Não existe duas verdades, é uma verdade só, tá? Só que a Terra plana, ela faz parte do Evangelho, não é o foco principal, tá? A palavra de Deus deixa bem claro o que a Terra não é, o que a Terra é, tá? Não está ali minuciosamente detalhe por detalhe, né? Por exemplo, tem uma coisa que está até bem detalhada, o firmamento, quando está escrito que é um espelho de bronze fundido, tá? Aí, não, isso aqui é simbólico. Aí você vai ler Ezequiel, a visão que Ezequiel vê, e ele vê a abóbada semelhante ao firmamento, uma cobertura curva, tá? Reluzente como cristal de gelo. Inclusive, né, é onde está ali o trono de Deus, tem ali os querubins. Ou seja, é realmente uma estrutura sólida, tá? Rígida, tá? Curva, tá? Tem aquela semelhança a um cristal, né? Algum material, né? Bronze, né? Tem realmente essa coisa, tá? Então, realmente, aquilo ali não é algo, é simbólico, não, é literal, tá? A Bíblia cita 3 céus, tá? A gente sabe que a cultura judaica e hebraica, né, tem mais, tá? Ou seja, por que cita a abóbada semelhança do firmamento? Eu entendo que a abóbada é uma coisa, o firmamento é outra coisa, são semelhantes, tá? Então, eu entendo, a minha visão de Terra plana é que cada céu tem uma esfera. E dentro dessa esfera existe uma terra, e nessa terra tem uma meia cúpula. Eu enxergo assim. Primeiro céu, eu enxergo dessa forma, tá? É esse universo, primeira dimensão. Segundo céu, que é a segunda dimensão, que é o segundo universo, uma esfera gigante, que lá dentro tem uma outra habitação, uma terra, não exatamente igual a essa, que tem uma meia cúpula. Óbvio que dentro desse, cada céu tem lá as suas estrelas, tá? Cada céu tem um tipo de sol aí, né? Isso não é citado nas escrituras, também não é citado, né, em outros livros, né, da cultura judaica e tal, tá? Porém, o sol e a lua, se eu não me engano, ele fica no 5º céu, se eu não me engano, não sei se é no 4º ou no 5º. Então, dependendo da posição que ele fica, né, possa ser que o funcionamento dele sirva para vários, mas isso aqui eu já estou especulando, entende? Então tem coisa que na Terra plana a gente vai acabar especulando, porque não está detalhadamente. Então a gente vai especular porque a gente está em busca, é algo científico, é algo bíblico sim, mas a gente quer ter mais detalhes. Assim como nós somos bíblicos, Deus criou nós seres humanos, não é feito estudo do ser humano, como funciona o corpo humano, é feito também estudo como funciona a Terra. Tá até hoje, só que hoje a coisa está dominada, né? Ficou monopolizada, né? Foi plantado esse grande engano, né? A gente sabe que no princípio não era assim. Até as mesmas religiões que não serviam ao verdadeiro Deus, elas criam uma Terra plana. Então foi feito todo um trabalhar para que hoje no futuro fosse introduzido esse modelo, tá? Que é um modelo falho, que é um modelo errado, anátema, tá? E que está sendo derrubado. Só que existem essas divisões, porque cada terraplanista ele vai crer de um jeito. Vai crer que o Sol e a Lua, né, ele se comporta de um jeito, outro vai crer que é de outro jeito. O firmamento, né, é de quartzo, o firmamento é de gelo. O firmamento é sei lá o que, altura, espessura, porque sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Ou seja, cada um vai ter suas especulações, vai ter os seus estudos. Tem coisa que já está definido,
pela palavra de Deus, e tem coisa que está definido pela ciência. Você comprova o que é, o que não é. Entende? Agora, o sistema, ele sabe como é, tá? Se você pesquisar as histórias dos astronautas, né? Teve um que foi lá, foi na porta dos astronautas e falou para ele jurar com a Bíblia se realmente eles foram na Lua. O que aconteceu? Juraram? Não juraram. Tá? Porque o que acontece? Existe uma verdadeira e da Lua, que essa não é divulgada, e existe a falsa. Tá? Não é que tudo é CGI, não é que tudo é olho de peixe. Tá? Realmente, muita coisa é olho de peixe, muita coisa é CGI. Tá? Essa é a grande enganação da NASA. Tá? É fazer... Ela faz com que as pessoas acreditem que a Terra é esférica através de manipulações de imagem, mas faz com que os terraplanistas acreditem que eles não estão lá em cima, que é tudo dinheiro jogado fora. Porque o argumento é simples. Né? É aquele negócio, a pessoa enxergou a verdade, mas eles conseguem, né, colocar um empecilho ainda. E a pessoa ela fica conformada para não descobrir a verdade. A verdade é isso, é tudo CGI, tudo mentira. Enquanto a pessoa, ela falta quebrar essa barreira e entender que eles estão lá em cima, serão derrubados lá de cima. O próprio Deus vai derrubar eles lá de cima, tá? Isso é fato, tá? Então, assim, já é uma coisa que muitos terraplanistas não acreditam. Eles acham que eles não estão lá em cima, mas eles estão lá em cima, tá? Aí já tem o canal do Henrique Paraíba, né, que ele já traz essa explicação, né? E não é somente uma coisa que ele fala, existe um relato, né, de uma pessoa que tem um canal no YouTube. Ele trouxe isso no canal, ele já faz tempo, né? Uma live que ele trouxe, e essa pessoa, ele achou esse canal, né? E essa pessoa comentava na sua live, a pessoa estava jogando videogame, comentando que conheceu uma pessoa, e essa pessoa era, né, desse negócio de agência espacial, né? E essa pessoa sabia de coisas e jogou ali de uma forma indireta, né, a questão, né, de águas lá em cima, né? Eu não lembro se citou a questão de seres, né? Então, assim, se você pesquisar, existe, né, cara, você nem precisa pesquisar muito. Se você pesquisar muito, você tá muito explícito. Mas se você pesquisar pouco, também tá muito explícito. É uma grande enganação, é uma grande fraude às agências espaciais. O que eles apresentam para nós é enganação. Não é que não existe, não é que estão jogando dinheiro fora. Eles estão trabalhando sim, tá? Mas o plano deles é criar uma distração. É fazer você acreditar que eles estão lá em cima, a sei lá quantos anos luz, porque estão indo para lá, não consegue mais a luz porque a tecnologia foi perdida. Eles ficam fazendo essas lorotas todas para deixar o povo, né, como se fosse um gado encantado, né, pronto para o abate, né? E a palavra cita em Timóteo. Alguns, por professarem tal conhecimento, tal saber, tal ciência, apostataram da fé. Há uma grande fábrica de ateísmo, você vê que são justamente o meio científico, porque é um meio que está contaminado. Não é que a ciência é mentira, a ciência é verdade, mas existe uma contaminação nas informações científicas, existe fraudes, tá? Então, acaba que é um meio que alguns professando esse conhecimento, ou seja, colocam esse conhecimento acima da palavra de Deus e apostataram da fé, tá? Então, existe uma grande enganação, tá? Só que Deus, ele mostra, Deus revelou para Ezequiel, Deus revelou para Isaías, Moisés, né, Enoque, né, quantos profetas, tá? Fora grande população, inclusive povos que não eram cristãos, eles sabiam, porque, né, é uma questão que vai sendo passado oralmente. Fora, a gente sabe que os anjos caídos eles também sabem. Então, naquela época, o plano, né, não era chegar ali, pronto, o anjo caiu, pronto, vou dizer que a Terra é uma bola. Não foi assim. Esse aí foi um plano que foi sendo desenvolvido, aplicado ao decorrer, né, para ser estabelecido no futuro, hoje. Mas no princípio eles falavam mesmo, o anjo caído chegava e, entendeu? Passava de uma forma ali, obviamente com uma enganação, tinha tudo, né, uma arquitetação maligna, né, porque o diabo ele não vai entregar a verdade como ela é, ele vai querer corromper, né, mas eles passavam, a Terra plana, né, coisa mais normal do mundo, né, entende? Inclusive eu fico
numa dúvida se no momento, galera, que tiver o falso profeta e o anticristo, ou seja, os principais, porque a gente sabe que tem outros anticristos, né, que são, né, outros reis que vão estar ajudando ele, tem outros falsos profetas que vão estar ajudando, né, eles, né, mas no momento que tiver esse momento, né, bem profético mesmo ali, né, eu fico na dúvida se eles vão manter o modelo de terra esférica, que tudo indica que sim, ou se eles vão voltar lá no passado e quer saber, vamos falar que a terra é plana. Me preocupa se eles chegar, porque se eles vêm com uma roupagem realmente dessa, é mais preocupante do que a enganação, né? Mas, cara, né, de qualquer forma, a Bíblia diz, né, que o diabo tem o poder de enganar o mundo todo. Então, né, todos aqueles que não tiverem comunhão com Deus, e Deus é verdade, se você não está em comunhão com a verdade, mesmo que você conheça a verdade, mas se você não está ali firme, não está buscando, a gente sabe que as pessoas que não tiverem firmado na verdade, não tiverem cheio do azeite, elas vão ser enganadas, tá? Então, e não é só enganada no sentido, né, tipo assim, eu não sabia que o mundo tinha toda essa arquitetação, todo esse plano de enganar as pessoas, e não é só através, né, da questão científica, a gente sabe que envolve também questão farmacêutica, né, questão alimentar, né, existe uma enganação, na verdade, em muitas coisas, né, quando você vê lá na escritura que cita, né, sobre o tecido, né, tem uma parte que cita, né, que tinha que usar o tecido, não podia misturar o tecido e tal. Aí isso tem uma galera que tem trazido uma explicação, né, que faz um sentido, porque tipo assim, parece uma coisa absurda, porque é óbvio que se Deus mandou, você tem que fazer, mas, né, existe estudo que indicam, né, que se você tem a questão da vibração, eu lembro exatamente uma parada assim, né, essa questão do poliéster e tal, né, então assim, cara, a gente sabe que o mundo ele está no maligno. A água não é uma água pura. A gente tem que beber a água e tem que crer que... É óbvio que os caras não vão chegar pronto. Porque se fosse assim, os caras chegavam, vamos botar veneno para todo mundo morrer, pronto, acabou o mundo. Né? Até porque Deus não vai permitir uma coisa dessa, não no momento, né? Não ia, né? Mas vai ter um momento que vai ter pessoas que vão morrer envenenadas pela água. Isso está claro lá em Apocalipse, tá? Tá claro, tá? Então assim, galera, a Terra plana, ela muitas pessoas acabam idolatrando, né? A Terra plana tá separando o joio do trigo, né? Não é exatamente assim. É óbvio que conforme vai passando o tempo, o trigo ele vai estar firmado na verdade. Ele vai estar cada vez mais com a verdade. Então, o trigo, ele vai estar o quê? Ele vai estar crendo nos dons espirituais. Ele vai estar buscando. Ele vai estar crendo na escatologia, na visão teológica correta. Incluindo também, tá? A terra plana, tá? Mas muitas pessoas que são trigo, elas estão no processo. Elas não estão agora, pronto, eu sei de tudo. Pronto, eu prego tudo 100% correto. Elas estão no processo, estão aprendendo, tá? E muitos já estão pré-configurados como joio, que são as pessoas, né, que professam heresias, né, absurdas, né? Na verdade, o próprio calvinismo é uma heresia, né, absurda, só que tomou conta. Então, existem pessoas que são calvinistas e, né, lá na frente elas vão abandonar isso. Ou podem morrer com isso, né? E, né, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, só que hoje tem muita informação, né? Então, né, eu acho complicado, né? A pessoa morrer sendo calvinista, eu acho que é uma coisa preocupante, né? Não estou dizendo que a pessoa não pode ser salva, entendeu? Mas é preocupante, porque a pessoa propagar uma heresia dessa, né, é uma grande ofensa, né? Mas, né, entendeu? Mas aquilo, conforme o tempo vai passando, o trigo, ele vai estar realmente, eu creio, tá? Na escatologia que a igreja, ela vai passar pela grande tribulação. A igreja vai ser arrebatada
Não antes, mas depois, na sétima trombeta. Eu creio nos dons espirituais. Eu creio que a Terra é plana. Eu creio, né, sei lá, ou seja, ele vai estar alinhando a sua mente com a mente de Cristo. E o joio, ele vai estar cada vez mais apóstata, herético, né? Ou seja, então, por isso que muitos terraplanistas acabam, né, pronto, né, isso aqui é a separação do joio do trigo. E aí a pessoa acha que já está pronto. Não é assim que funciona. Se você só crê que a Terra é plana, cara, isso não faz você de trigo. Ah, mas eu creio em Jesus e creio que a Terra é plana. Legal. Lembra que Jesus falou, né? O reino dos céus não está tão distante, né? Não está tão distante de você, mas tá, né? Você precisa se aproximar mais. Entende? E assim, graças a Deus tem pessoas que elas têm, Deus revela, né? Eu sinceramente, no momento, né, não vi, né? Não tive, Deus me deu uma visão, fui levado, vi a terra, né? Não vi, tá? Mas esse relato de pessoas, né, como eu citei nas escrituras, né, tem Ezequiel, tem Isaías, Moisés, Enoque, tá? Mas pessoas assim mais recentes tem um canal aí que inclusive ele até notificou que ele vai mudar de nome, né? Vai mudar de nome o canal, tal, né? Ou vai mudar de canal, não lembro exatamente, tá? Canal Visões do Eterno, tá? Ele tem 3 vídeos lá, 3 áudios, ele contando a experiência que ele teve de ter visto a Terra plana. Eu não lembro, não sei exatamente como foi a experiência, se ele... eu não sei se todas as 3 foi ele sonhando, mas um sonho... O que acontece? Deus ele fala através de sonho? Sim, fala através de visão. Só que o sonho, o que acontece? Existem sonhos que são do coração humano. Se a pessoa deseja muito uma coisa, ela pode sonhar. Se ela tem medo muito de uma coisa, ela pode sonhar. Tá? Ou aquele assunto que está sendo muito falado ali durante o dia, ela pode sonhar. Ou ela pode ter também um sonho que é manipulado por espíritos malignos para tentar fazer ela crer que ela teve uma revelação de Deus, seja positivo ou negativo. E Deus ele pode te dar um sonho. Então, ele teve ali uma experiência, tá? Porque tudo que ele relata ali, que ele viu em visão, em sonhos, sei lá, né, tá coerente com as escrituras, tá? Então, pelo menos, né, daquele áudio ali da Terra plana, tão coerente. Então, foi a experiência que ele teve. Ele viu o firmamento, ele viu as águas lá, ele viu inclusive que o sol e a lua estavam nas águas, viu seres nadando também, né, perto ali do sol e da lua, né? Já entra naquela questão do Henrique Paraíba, né, dos seres nadando, né, nas águas, né, a questão das estrelas, né, a questão, né, da Antártida lá no final existir, né, aquela questão da borda, né, a questão do firmamento, né, que lá é mais próximo ao firmamento, ele também viu, né, que é uma área vigiada e tal. Então assim, Deus me deu direção de encontrar aquele canal. Eu estava orando a Deus, comentando com Deus, né, que existia poucas revelações sobre a Terra plana, né, a grande maioria ia citar uma terra esférica, ou por ignorância, ou porque a pessoa não teve uma revelação de Deus, ou porque a pessoa interpretou a informação errada. Porque eu tenho comigo uma teoria que Deus ele pode te dar uma informação, aí você vai interpretar essa informação. Por exemplo, Deus te deu a informação, né, que vai acontecer alguma coisa na Terra, né, em um local tal e sei lá o que. Só que ele não criou a visão, ele não criou o sonho, ele só passou a informação para você. Aí o seu cérebro vai lá e cria aquele cenário. Aí o seu cérebro vai interpretar, pode colocar um mapa mundi, uma terra esférica, uma terra plana, né? Isso aqui é uma teoria, tá? Porque Deus ele fala que com Moisés ele falava face a face. Então, Deus ele tem coisa que ele vai falar, nem sempre é audível, tem coisa que é um sentimento, né? Uma impressão, né? Então, eu cheguei a esse entendimento, não estou afirmando que é assim, tá? Mas que eu creio que tem coisa que Deus ele fala, que ele passa informação para você. Agora, o que você vai interpretar da informação é responsabilidade sua e não de Deus. E tem coisa, aí isso é fato, que Deus ele vai mostrar literalmente como é. Seja dormindo ou acordado, tá? Tendo uma visão na mente, ou uma visão mesmo, né? De repente abre, né? Um portal, alguma coisa, ou Deus te leva mesmo para tu ver, né? Por exemplo, Ezequiel, visão literal,
não foi informação, visão literal. Ele viu, né, abóbada, viu querubins, viu o trono de Deus, viu a face de Deus. Não viu porque não pode ver a face de Deus, novamente, né, ficou ocultado ali para ele, mas foi uma visão literal, tá? Agora, José ele teve sonho, ou eu não sei se ele também teve, né, visão, mas ele pode ter tido sim visão literal, mas, né, claramente a gente sabe que José ele teve coisa que foi, né, simbólica, coisa, por exemplo, da vaca magra, das vacas gordas, ou seja, uma simbologia, uma representação, tá? Então ali foi uma forma, né, que Deus usou para falar com ele, mas tem forma que Deus vai falar face a face, que foi com Moisés, com Ezequiel, tá? Então, com esse irmão que ele teve essa experiência, tá? Eu creio que foi algo que Deus mostrou exatamente como é. E não algo que ele interpretou, vou imaginar a Antártida aqui. Deus me dá uma informação que a Antártida é vigiada, que tem um firmamento. Aí ele foi lá, o cérebro dele processou tudo, não. Porque algo tão importante como esse, né? Não que os outros sejam tão importantes, mas algo que envolve a questão científica. Será que Deus entende? Porque você vê que a revelação que ele teve era de cunho científico. Tá? Então, logo eu creio que Deus ele usou, tá? Realmente mostrou exatamente como é. Tá? Não foi algo ali que foi o cérebro dele, foi lá e criou, mesmo ele estando sonhando, tá? Entende? Então, achei interessante passar essa explicação, tá? Porque, né, é importante a gente entender, porque senão, galera, às vezes você vai com, fulano teve um sonho, ele sonhou isso porque ele era terraplanista. Não sei se ele é terraplanista, na verdade, pelo que eu já vi, né, ele já comentando, ele sonhou e tal, né, tal, ele de forma direta, né, ele tá dizendo que é terra plana, mas já vi ele falando, né, que ele comentando, né, algum comentário dele que ele falou que ainda não sou terraplanista, ou sei lá, alguma coisa assim, sei lá, dando a entender que não é, tipo assim, não dando aquela certeza que é, mas é uma falta de inteligência a pessoa, depois de ter 3 revelações dessas de Deus, né, ficar na dúvida, né, é complicado. Bem-aventurado aqueles que crê e não vê, aqueles que crê mesmo sem ver, tá? Agora a pessoa vê e ficar na dúvida, né, fazer o quê? Entende? Mas ele crê sim, entendeu? Ele crê, tá? Eu creio que ele crê. Dá para perceber isso pela forma, né, que ele conta, pelo testemunho, né? Só que a gente sabe que é um assunto que tem pessoas que têm uma resistência em chegar e falar, eu sou terraplanista, né? A gente sabe que tem. Gente, acontece. Você acha que não vai acontecer com a Terra plana? Nem tudo é gente infiltrada, né? Nem tudo. Tem pessoas que realmente elas se acovardam. Não queria mais que a Terra plana. Se acovardou. Tem gente que realmente assim. Gente, fizeram com Jesus. Pedro negou Jesus, tá? E aí? Então você acha que não vamos fazer isso com a Terra plana? É óbvio, tá? Então assim, né, o assunto da Terra plana, a gente vê que tá, né, tem lá uma divergência, né, divisões, aí um fica com inveja porque o outro tá conseguindo ali um dinheiro ali para fazer uma viagem, aí na cabeça dele, não tô com inveja não, porque a pessoa quer ganhar dinheiro do inscrito. Cara, o Leandro ele foi muito transparente no canal dele, não enganou ninguém. Assim, não acompanho todos os vídeos dele, mas pelo que eu percebo, cara, foi de uma transparência ali, o pessoal ajudou porque quis, entendeu? O cara quis fazer viagem, vai lá, porque o Leandro, cara, é um cara muito questionador, né? Ele tem, né, a raiz do evangelho, mas ele não está firmado ainda no evangelho, mas creio que um dia vai estar, né? Mas é um cara que tem muito esse questionamento sobre tudo, né? Então ele, né, cara, é por isso que a gente não pode, tipo assim, contar muito com ele nessa questão, né? Ele fica mais na questão investigador, né? Para ele, né? Tipo, eu não sei, não vi, então, né? Mas, mano, deixa o cara, entendeu? O cara não tá roubando ninguém, entendeu? Né? E os canais aí que estão criticando, cara, para pra pensar. Se você tivesse um canal grande como o dele, um alcance como o dele, né? Cara, você vai dizer que você vai recusar,
né, superchat, vai recusar Pix, vai recusar vaquinha? Claro que não vai, cara. Não tem nada de errado, entendeu? Você não pode fazer uma exploração, né, explorar seus inscritos, entende? Então você receber uma ajuda, cara, o trabalhador é digno de seu salário, digno do seu trabalho, entendeu? É digno, entendeu? Então a pessoa tá ali, né, não tá obrigando ninguém, doa quem quer, entendeu? Se não tá sendo algo excessivo, toda hora fala disso, é o foco do canal agora virou só pedir ajuda. Mano, qual o problema? Entende? Então eu percebo que muitas pessoas estão com inveja, entendeu? Inveja, entende? Também não tô a cabeça delas para saber, vai ver, ela ficou indignada achando que a pessoa estava com má intenção, né? Mas a minha percepção é que realmente é inveja. Então a minha percepção pode estar errada, agora o evangelho não está errado, entende? É sim, sim, não, não, seja Deus verdadeiro e é Deus verdadeiro, e os homens são mentirosos, entende? Isso é fato. Então assim, por mais que o foco do evangelho não é a terra plana, tá? Você como cristão, você tem a obrigação de, quando for necessário, defender a terra plana. Quando tiver que falar, sabe o momento? Sempre tem um momento. Você vai citar alguma coisa da criação, você vai citar, ou de repente alguém te faz uma pergunta. Esse é o momento de você defender a palavra de Deus, tá? Mas meu foco na terra plana. Não, seu foco na terra plana, realmente. O foco de Paulo era batizar, não era. Mas ele batizou algumas pessoas. Então, mesmo o foco do evangelho e a missão que Deus te deu não tem uma ênfase em propagar essa verdade bíblica, né, por uma missão estratégica científica, né, uma área mais de doutor, de mestre, né, nessa doutrina, mas você tem que saber, você tem que defender. É igual a pessoa, eu não tenho essa missão muito dada por Deus na escatologia, mas você tem que saber de escatologia, cara. Você tem que saber. Se alguém te perguntar, o que você vai responder? Escolhe uma visão aí. Então, é assim que funciona, entendeu? A gente tem que saber manejar a palavra. Então a gente tem que saber de tudo. Temos que saber de tudo. E mesmo que você não tenha profundidade em tudo, você tem que, no mínimo, eu não sei explicar como, não sei como detalhar, mas a palavra de Deus diz isso. Acabou. Pronto. Você não é doutor, você não é mestre nisso, mas você sabe o que é e o que não é. Ou será que não é importante? Será que Deus, né, vários momentos que eu já fiquei impressionado várias vezes lendo as escrituras, né, na Bíblia. Eu não estou nem caçando versículos de terra plana, de repente. Tá ali o próprio Deus falando: fui eu que fundei a terra, fui eu que firmei, fui eu que estendi os céus. Onde estava tu, onde eu lancei os fundamentos, o alicerce, onde tracei, né, uma linha sobre a superfície do abismo, sei lá, o horizonte. Cara, por que Deus faz tanta questão, né, de falar sobre a criação dele? Na cabeça de muitos, infelizmente, não importa, não faz diferença. Deus não está preocupado nisso. Aí a pessoa usa um argumento que é verdade, Deus está preocupado com as almas, isso é verdade. Mas será que você pronunciar a verdadeira criação de Deus não vai levar as pessoas a chegar ao conhecimento de Deus e elas serem alcançadas? Vai, porque existe testemunho de ex-ateus que se achegaram ao evangelho através da terra plana. Então, assim, você não pode desprezar, sabe? A gente sabe que a terra plana não é o foco das escrituras, mas você vai desprezar, você não vai. Entende? É uma forma de evangelismo. É o que está na escritura, é a verdade. Tá? Está na palavra de Deus e é cientificamente, pela ciência verdadeira, comprovada. Tá? Então você não pode desprezar. Aí tem pessoas que elas vão fazer um argumento semelhante. O maior milagre é a salvação. Sim, com toda certeza, não estou desprezando isso, tá? É sim, só que tem pessoas que elas usam, dão uma ênfase nisso, querendo dizer indiretamente: olha, sabe, você não vai ser curado, Deus cura quando quer, a hora que quer, né? Tipo assim, a pessoa ignorando um fato bíblico que não anula o outro, que é a salvação mais importante, só que Jesus falou: ide, curai os enfermos. Foi muito pregado e demonstrado o poder de Deus com Jesus e os apóstolos. Ou seja, será que a cura não é importante? Ou seja, você não, eu não sei qual é o nome da palavra que se dá, mas usa-se
uma argumentação verídica que realmente o mais importante é a salvação, mas usa isso para desprezar, para anular, praticamente anular outras coisas do evangelho, que é a cura, que são os sinais, os prodígios, tá? Aí usa até aquele versículo lá, curamos em teu nome, profetizamos, né? Aí Jesus falou, não vos conheço. Só que ali tem um contexto. Será que Jesus vai falar isso para os apóstolos, para os profetas que curavam e profetizavam o nome dele? Não vai. Por quê? Porque eles fizeram tudo isso e foi o que Jesus mandou. Agora, por que o outro grupo fez isso que Jesus mandou, mas foram condenados? Porque fizeram uma parte que é essa, que não é o mais importante, mas ignoraram o mais importante. Que era o quê? Que era você praticar a justiça de Deus e praticar a iniquidade. E que iniquidade, Jesus mesmo fala, não ajudaram os necessitados, não ajudaram os pobres, órfãos, viúvas, né, presos, doentes, pobres, né? Jesus me fala, vocês desprezaram a mim, porque quando fazem um favor a estes, estão fazendo um favor para mim. Então tem um contexto. Então não adianta você pegar esse versículo isolado para querer justificar, olha, eu não curo, tá vendo? Eu não curo. Então, tipo assim, olha, eu não vou cair nessa condenação. Mas Jesus falou, e de curar os enfermos. Se você... Eu sei que todo mundo tem um dom, cada um tem um dom. Né? Tem uns que vai ter um dom de cura, outros não. Mas como é uma ordem que ele deu para todos, então você tem que buscar esse dom. Mesmo que você não exerça muitas manifestações de dom de cura, você tem que exercer. Você tem que, mesmo que não seja o seu foco, você não é muito usado em cura, mas Deus quer te usar em cura. Entende? Então você não pode negligenciar isso. Você não pode usar essa desculpa. Entende? Gente, Deus me deu, né, dom da sabedoria, dom de aconselhamento, conhecimento, dom de mestre, né? Mas, assim, expulso o demônio também, né? Falo em línguas, não com tanta frequência, mas falo, né? E a gente tem que falar, praticar mais, né? Edificação própria, né? Mas, assim, que eu saiba, que eu lembre, né, cara? Nunca, no momento, né, curei alguém que estava, né, na cadeira de roda, ou alguém que perdeu algum membro do corpo, né, ressuscitar mortos também. Mas Jesus mandou ir de ressuscitar os mortos. E aí, vou apelar? Não, porque Deus tem poder sobre a vida, então ele mas Jesus falou pra gente ressuscitar os mortos. Já tentei. Aconteceu? Não aconteceu. Mas eu tentei. Entende? Então, né, eu fiz o que ele mandou. Aliás, né, não fiz, mas eu quis fazer. Né? A gente sabe, óbvio, que não é assim que funciona. Pronto, ressuscitar morto, pronto. A gente vai ressuscitar todo mundo, não é assim que funciona. Ressuscitar mortos, a gente vai ressuscitar sim, mas tem que ter uma direção de Deus, porque tem pessoas, tá, que Deus ele não vai ressuscitar de forma alguma. Porque aquela pessoa, né, Deus ele julgou, olha, essa pessoa, né, ela não tem mais de uma chance para ela, tá? Agora, tem aquelas pessoas que existe chance. E é possível haver ressurreição de mortos para ela. Porque se não fosse possível, Jesus não faria. Ou será que, na sua cabeça, né, Deus vai ressuscitar os mortos que já estão salvos? Qual o sentido? Se a pessoa já está salva, vai vir aqui para correr o risco, né, de se afastar do evangelho? Será que Deus faria isso? Né? Entende? Eu não creio. Para mim, o sentido de ressuscitar um morto, a gente sabe que tem a ressurreição, né, e o arrebatamento, aí já é outra questão, né? Mas eu estou falando, qual o sentido de ressuscitar alguém para voltar a viver aqui, né? Se não, porque ela não tinha mais jeito, senão para livrar a alma dela da condenação. Eu enxergo dessa forma, tá? Inclusive a cultura judaica, né, eles acreditam que eu não sei se era 3 dias e meio, 3 dias ou 4 dias, que era como se fosse um limite ali para a pessoa voltar à vida, né? Por isso que tem aquele negócio de Lázaro, que foi, não lembro se foi 3 dias e meio, 4 dias. Então, assim, eu não sei se tem realmente uma lei. Se tiver uma lei desse tipo, então, né, só será possível ressuscitar mortos dentro desse período, tá?
Tem umas pessoas que já morreu, faz 5 dias, já, entendeu? Aí eu não sei se existe essa lei, tá? Entende? Então, assim, é uma ordem, tá? Então, é óbvio que eu trouxe uma explicação aqui, porque tem gente que pode achar, então, já que é assim, então... Gente, por mais que você tenha a ordem dada por Jesus e você tenha o dom de cura ou o dom de ressuscitar mortos, você não vai exercer isso a hora que você quiser. Não vai, de fato. Porque se for, cara, então, mano... Se for assim, então... né, mano, você vai curando todo mundo. Vou passar o dia todo no hospital, né? Vou passar o dia todo, né, no cemitério ensinando todo mundo, entende? Então a gente sabe que tem, até porque tem momentos que a pessoa tem que passar pela situação, tem que passar pela provação, né? Então as curas, os milagres são para testemunho, né, testemunhar o poder de Deus, né, servir como sinais para os incrédulos. São também para o nosso bem, sim, nós usufruímos, né, da cura, tá? Porque se a gente estiver doente, se ela tiver com algum problema, Deus me curou de coração grande. Deus usou, né, uma irmã e uns irmãos lá, né, de uma congregação, né? Deus me curou, entende? Então, assim, mas não é uma coisa assim que pronto, né? Por exemplo, né, o apóstolo lá para Timóteo, né? Timóteo, né, beba um pouco de vinho, né? Aí tem uma parte que fala, sei lá o que, por causa das constantes enfermidades, sei lá o que, né? Eu não sei se essa já é outra parte, já não está falando de Timóteo, eu não lembro aqui, entendeu? Infelizmente eu não sou bom, né, de memorizar versículo, né? Mas tipo assim, eu tenho a palavra guardada no coração, então por mais que eu vai ter uma coisa ou outra aqui que infelizmente por causa da memória acaba falhando, mas a gente pode pesquisar aí que tá lá escrito, tá? E então assim, cara, é questão, né, de provação de fé também, né? Ah, Deus, né, por que dessa vez eu, né, não tô curado, né? Por que dessa vez, né, tem coisa que é castigo, né, cara? A gente tem que, não é que tudo é castigo, mas Deus castiga, né, gente? Então, né, não tem problema em falar isso não, entendeu? Eu acho coisa muito normal, né, Deus castigar, entendeu? Obviamente nós somos castigados para o bem, para a correção, né? Não para a condenação. E também não acredito que Deus fique castigando a gente todo momento também não, tá? Não tô falando isso, tá? Pronto, Deus fica lá castigando todo momento, porque, né, também eu não imagino que Deus fique todo momento, né, procurando motivo, até porque motivo é que não falta, né? Mas Deus, ele espera muitos livramentos, né? Uma coisa que é repetida que a gente, muito livramento que a gente nem sabe, isso é verdade. Tem aqueles que a gente percebe, opa, por pouco o carro não me atropelou, opa, por pouca bala, né? E aqueles que a gente não sabe. Isso eu sei que é algo muito repetitivo, mas é verdade. Então assim, pessoal, a gente precisa, né, entender, entendeu? Entender o que a palavra de Deus diz, o que ela não diz, tá? Abandonar a inveja, né? Tá cooperando, né? Está em união. E isso, fique todos com Deus, graças a Deus, glórias a Deus, em nome de Jesus, aleluia, amém.